Olá, queridos amigos e buscadores da fé. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É com o coração aberto que nos reunimos hoje para abordar uma questão que ecoa na mente e no coração da gente. Por que afinal os escolhidos de Deus muitas vezes enfrentam tanto sofrimento? Essa não é uma pergunta fácil. Em nossos momentos de dor, quando a provação aperta e a angústia nos consome, é natural questionar a justiça divina. Vemos pessoas que parecem viver sem se importar com os princípios de Deus prosperarem, enquanto aqueles que se esforçam para seguir seus caminhos enfrentam tempestades implacáveis. Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho. Essa é uma luta antiga, presente nas Escrituras e na vida de inúmeros cristãos pelo mundo. Neste vídeo, não vamos oferecer respostas rasas ou fórmulas mágicas para o sofrimento. Nós mergulharemos nas profundezas da palavra do Senhor para encontrar princípios, perspectivas e respostas que nos ajudem a compreender um pouco mais esse mistério. Se você busca edificar sua fé e encontrar esperança em meio à dor, fique conosco até o final. E se este canal tem sido uma bênção em sua vida, pedimos que se inscreva, ative as notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que mais precisam dessa mensagem. Para entendermos que o sofrimento não é exclusivo àqueles que estão distantes de Deus, vamos nos voltar para as páginas da Bíblia e relembrar a jornada de algumas das pessoas que mais perseveraram em sua luta espiritual. José era o 11º filho de Jacó, mas o primeiro de sua esposa favorita, Raquel. Por isso, era o filho mais amado e o predileto de seu pai. Essa preferência, simbolizada por uma túnica colorida que ele ganhou de Jacó, gerou um ódio profundo em seus irmãos mais velhos. Aos 17 anos, a vida de José virou de cabeça para baixo. Movidos por inveja e ciúme de seus sonhos proféticos sobre a família se curvando a ele, seus irmãos o jogaram em uma cova e posteriormente o venderam como escravo para mercadores ismaelitas. Levado para o Egito, ele foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. No Egito, sua vida foi uma montanha-russa de injustiças. Ascensão e queda na casa de Potifar. Graças à sua dedicação e à bênção de Deus, José prosperou e se tornou o administrador da casa de Potifar. No entanto, ele foi falsamente acusado pela esposa de seu mestre por ter rejeitado suas investidas, e foi injustamente lançado na prisão. Mesmo na prisão, José continuou a demonstrar integridade e sabedoria, interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. No entanto, o copeiro, ao ser libertado, se esqueceu dele, e José permaneceu na prisão por anos. A grande virada. Após 13 anos de sofrimento, a sabedoria de José veio à tona quando o faraó teve sonhos perturbadores. José foi chamado para interpretar os sonhos, que previam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, Faraó o nomeou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. José administrou o Egito com maestria, salvando o país da fome. Quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de mantimento, se curvaram a ele sem o reconhecer. José, ao se revelar, não buscou vingança. Em vez disso, ele os perdoou, afirmando que o mal que eles lhe fizeram havia sido transformado por Deus para um propósito maior: salvar a família de Israel e, por extensão, o povo de Deus. Porque ele foi escolhido por Deus, mas teve uma vida difícil. A história de José mostra que o sofrimento foi um instrumento de Deus para moldar seu caráter, e mais importante, para cumprir o seu plano. A vida de José não foi fácil, mas foi através das dificuldades, escravidão, prisão, injustiça, que ele foi preparado para sua posição de liderança e para ser o salvador de sua família. O sofrimento de José o ensinou a ser paciente, fiel e a perdoar, transformando-o de um jovem arrogante e ingênuo em um líder compassivo. Davi era o filho mais novo de Jessé, de Belém, e foi escolhido por Deus quando ainda era um jovem pastor de ovelhas. Rejeitado por seu próprio pai e irmãos no momento da unção, ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser o futuro rei de Israel. Sua ascensão meteórica ao reconhecimento nacional veio depois de sua corajosa batalha contra o gigante Golias. Davi, um pastor desarmado com apenas uma funda, derrotou o temido guerreiro filisteu em nome de Deus, tornando-se um herói nacional. Sua vida, no entanto,
Foi tudo, menos fácil. A perseguição e fuga, o sucesso e a popularidade de Davi despertaram a inveja do rei Saul, que começou a persegui-lo implacavelmente. Davi passou anos de sua juventude vivendo como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e no deserto. Mesmo tendo várias oportunidades de matar Saul, Davi se recusou a fazê-lo, mostrando sua integridade e respeito pela autoridade de Deus. Reinado e vitória. Ao se tornar rei de Israel, Davi uniu as tribos e consolidou o reino. Mas seu reinado também foi marcado por grandes tragédias, muitas delas resultado de seus próprios erros. O seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias trouxeram consequências dolorosas para sua família e nação. O profeta Natã profetizou que a espada jamais se afastaria de sua casa. A profecia se cumpriu em forma de rebeliões, como a de seu filho Absalão, que tentou tomar o seu trono, e a de seu filho Adonias. Davi teve que lidar com intrigas familiares, guerras e o luto pela perda de seus filhos. Porque ele foi escolhido por Deus, mas teve uma vida difícil. Davi foi escolhido por Deus não por sua perfeição, mas porque era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Isso significava que ele tinha um coração disposto a obedecer e a se arrepender, uma profunda sensibilidade para com Deus, e a habilidade de reconhecer seus próprios erros e buscar o perdão divino. O sofrimento de Davi foi parte de seu preparo. As perseguições o ensinaram a confiar em Deus como seu refúgio, e os erros de seu reinado e família o levaram a uma dependência ainda maior da graça divina. Seus salmos, muitos deles escritos em meio à profunda angústia, se tornaram um testamento de sua fé inabalável em Deus. O sofrimento de Davi o transformou em um líder humilde, compassivo e dependente de Deus. Em ambos os casos, José e Davi não foram poupados do sofrimento, mas foram moldados por ele. Suas vidas nos ensinam que ser escolhido por Deus não é sinônimo de uma vida fácil, mas sim de uma vida de propósito, onde o sofrimento pode ser usado para refinar a fé, glorificar a Deus e cumprir seus planos grandiosos. Ao longo da história da Igreja, o testemunho dos mártires, que suportaram sofrimentos inimagináveis por sua fé, tem sido uma poderosa demonstração da fidelidade de Deus e da força do Evangelho. Sua perseverança em meio à dor glorificou a Cristo e inspirou inúmeros outros a seguir seus passos. Às vezes, nosso sofrimento pode se tornar um testemunho vivo do poder transformador de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o sofrimento pode ser um poderoso catalisador para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Em Romanos 5:3-5, somos lembrados de que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É nos momentos de dificuldade que muitas vezes aprendemos lições valiosas sobre nossa dependência de Deus, desenvolvemos empatia pelo sofrimento dos outros, cultivamos a humildade e aprendemos a ter paciência. As provações podem nos tirar da nossa zona de conforto, nos forçar a buscar a Deus de maneiras mais profundas e nos moldar à imagem de Cristo. As cicatrizes do sofrimento podem se tornar marcas de crescimento e testemunhos da fidelidade de Deus em nossas vidas. Em Filipenses 1:29, o apóstolo Paulo nos diz: "Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele." Essa é uma perspectiva profunda e muitas vezes desafiadora. Há uma união espiritual com Cristo em seus sofrimentos. Quando passamos por provações por causa da nossa fé ou por vivermos de acordo com os princípios do Evangelho, de certa forma, estamos participando dos sofrimentos do próprio Cristo. Paulo também escreve em Colossenses 1:24: "Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja." Essa perspectiva nos ajuda a entender que nosso sofrimento pode ter um propósito redentor, contribuindo para o bem do corpo de Cristo, a Igreja, e para o avanço do reino de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração e te ajudou a ter uma nova perspectiva sobre o sofrimento dos escolhidos, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões ou experiências.
Dê um like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas que precisam dessa mensagem de esperança. Envie para as pessoas que você ama, e se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios sobre os escolhidos. Obrigado!